Hoje vamos falar da mulher distraída. A mulher distraída é aquela mulher que está sempre ausente, que é desatenta, desleixada, desligada, desmazelada. É uma mulher negligente, relapsa. Mas nós já falamos de todas essas mulheres no nosso estudo. E hoje nós vamos focar na mulher distraída como aquela mulher desatenta. O que é esta mulher desatenta? Eu vou tomar como base a história, né, aquela verdade que aconteceu quando os discípulos caminhavam no caminho de Emaús, que está em Lucas 24, a partir do 13. Nesse mesmo dia, 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: do que estáis falando pelo caminho? Então eles pararam, tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu: és tu o único visitante em Jerusalém que não sabe das Escrituras que ali aconteceram nestes últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles responderam: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para serem condenados à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que traria redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele e, não achando o corpo, voltaram afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não o viram. Então ele lhes disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo o que os profetas disseram. Acaso o Cristo não disse que não tinha que sofrer essas coisas e entrar na sua glória? Começando por Moisés, como todos os profetas, explicou-lhe o que estava a seu respeito em todas as Escrituras. Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez como quem ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia já está terminando. Então entrou para ficar com eles. Estando eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. E disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. Amém? Então essa palavra aqui, ela vai nos dizer sobre um momento em que esses discípulos, eles estavam distraídos. A palavra, eles estavam fazendo o que deveria fazer, porque eles estavam caminhando, indo para o lugar onde eles deveriam ir, eles estavam conversando sobre o que Jesus, tudo o que tinha acontecido, quem era Jesus, eles eram discípulos de Jesus, conheciam a palavra, porque eles tinham caminhado com Jesus, mas mesmo assim, eles estavam com Jesus naquela hora e não reconheciam que era Jesus. Qual é o problema que se torna uma tolice?
quando nós estamos vivendo um momento de distração. As coisas estão acontecendo diante de nós, do nosso lado, nos nossos olhos, e nós não estamos vendo, porque a distração é tanta, a vontade de, de fazer outra coisa, ou o foco está em outro lugar, que nós não conseguimos ver o que está acontecendo. Mas qual é o problema disso? O problema disso é que nós só vamos descobrir que tivemos aquela oportunidade quando aquela oportunidade já passou. Então, assim, aqui, quando nós vemos no versículo 20, no versículo 13 e 14, eles vão dizer assim, que ele vai dizer que eles estavam num caminho que era distante, era um caminho que tinha uma distância assim de 11 quilômetros. Então eles estavam caminhando por 11 quilômetros. Então era um espaço que era assim até grande, considerando que caminhar 11 quilômetros não é assim em 2 minutos que se faz. Então deu tempo deles conversarem bastante. E mesmo ali o Senhor falando com eles, alimentando eles de todo aquele conhecimento da palavra, porque Jesus chega e se faz um forasteiro, se faz como se não soubesse de nada. De repente, quando eles começam a dizer o que tinha acontecido, Jesus pergunta: mas não é isso que estava nas Escrituras? Não é isso que deveria acontecer? Então, quando nós estamos distraídos, é isso, nós estamos dentro da situação, nós estamos junto com quem pode resolver, essas pessoas que podem resolver, ou a condição que pode resolver, está até nos instigando a enxergar como resolver, mas nós estamos tão focadas no problema que já aconteceu que nós não conseguimos ver a solução. E aí eles vão conversando sobre isso e Jesus vai falando para eles o que tinha acontecido e eles estão entendendo, mas o coração e a visão estava bloqueado para aproveitar e apreciar aquele momento. E aí depois, só depois, ainda que eles tiveram aquele senso de dizer, fica conosco, já se faz tarde, porque eles sentiam que ali tinha algo a resolver. E aí quando eles estão ali falando isso, Jesus, tudo bem, fica com eles, quando eles vão comer, Jesus vai e faz o partir do pão. Naquele momento os olhos se abrem. Então eles começam a dizer, puxa vida, não nos ardia o coração enquanto ele falava conosco? Quer dizer, estou sabendo, nós estávamos sentindo que algo era diferente e mesmo assim aquela oportunidade se foi, porque não celebraram a presença de Jesus. Puxa, eles foram os primeiros que conversaram com Jesus, que tiveram aquele privilégio de caminhar todo aquele espaço, ouvindo a doce voz de Jesus falando com eles, e eles não puderam celebrar. Eles estavam diante da presença, eles estavam ouvindo e não puderam celebrar. Então, é um momento assim que nós, depois de estudar todas essas lições que nós já estudamos, para fechar com esta palavra da mulher distraída, é um momento em que nós realmente precisamos nos avaliar se quando a situação nos deixou preocupado, que é o caso dos discípulos, porque eles estavam preocupados, porque olha, eles estavam de alguma maneira frustrados, porque eles dizem assim: nós pensávamos que ele seria a pessoa que vinha para nos trazer a redenção. E quando eles falam isso, ó, tá no versículo 21. Lucas 24, 21. Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Então, quer dizer, o prazo da ressurreição, como naquela época, até o 3º dia era possível a ressurreição, né? Eles estavam assim, tipo, já esgotou o prazo e já estamos já crendo que isso não vai acontecer. Então, assim, quando a gente perde a esperança, quando a gente perde o, o ânimo, ou que vem a frustração por causa de algo que esperávamos e que vê a nossa esperança indo, né, se perdendo no caminho, muitas vezes as coisas estão já resolvendo, mas o nosso foco está tão grande que já perdemos. Sabe quando a gente entrega as pontas?
é nessa hora que é a hora da distração. A gente entrega as contas. Agora eu não vou mais orar por isso, agora eu não vou mais. Não, não, não. Quantas vezes nós falamos assim, eu entreguei ao Senhor, mas na verdade não é porque entregou, é porque se cansou de esperar uma resposta e aí fala que entregou para não ter que mexer mais naquilo, porque a frustração já é tanta, e aí a gente deixa para lá. E talvez nessa hora que Deus começa a falar e nós começamos a não enxergar a solução. E ainda, para a gente, mais uma palavra para a gente embasar essa parte da distração, eu quero ler em Atos, no capítulo 20, que ali vai falar daquele moço que cai enquanto Paulo está pregando. E aí o que acontece? Esse moço, ele 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 fica ouvindo a palavra, ele estava ouvindo a palavra de Deus, mas ele ouvindo a palavra de Deus, ele cai porque ele não consegue prestar atenção, de tão distraído que ele estava ou de tão cansado, ele dorme. Então, Atos 20, a partir do 9, diz assim: certo jovem chamado Eutico estava sentado numa janela. Prolongando Paulo ainda mais o sermão, o jovem adormeceu profundamente e, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar, quando o ergueiro estava morto. Então veja, aqui, irmã Sônia, eu fico assim, encantada e ao mesmo tempo muito preocupada, porque ele estava assim, ó, tão ali prestando atenção, mas está dizendo que Paulo prolongou o sermão. Eu quero dizer que quando nós estamos esperando e o tempo está passando, nós podemos entrar num sono profundo de esquecimento ou pelo cansaço da espera. E aí Paulo continuava falando das coisas que ardiam o coração daquele povo. Era instrução, porque Paulo ia voltar a viajar e estava deixando a instrução para eles não errarem de novo. E ele faz o quê? Ele dorme a ponto de cair da janela e morrer. Ainda assim, que a graça de Deus o alcançou, que Paulo foi lá e ressuscitou esse moço. Mas ele caiu e morreu, caiu do terceiro andar porque estava dormindo no momento em que estava sendo ministrado. Agora imagina nós, na nossa distração, no nosso sono profundo, pelo cansaço da espera, quantos momentos nós precisamos, de repente, quantos momentos que nós caímos e morremos. Esse cair e morrer na nossa distração de hoje, não necessariamente precisa ser aquele tombo que Eutico levou ali, de morrer fisicamente, e depender de Paulo chegar ali e dizer para ele acordar da morte física que ele teve e colocar ele de pé diante das pessoas, porque aquele não era o momento de dormir. E Paulo também entendeu que ele estava, que o sermão estava prolongado devido a todos os itens, todas as instruções que ele tinha que passar antes de ir embora. Mas o fato é que quando nós caímos no nosso profundo sono por causa da espera, então, assim, nós precisamos realmente olhar para esta palavra de hoje, que a mulher distraída, ela pode perder muitas oportunidades pelo fato de que ela está, talvez, esperando demais, ou talvez ela está ansiosa demais, ou frustrada demais, ou porque ela não entendeu exatamente o que está acontecendo naquele momento e não consegue mais acreditar naquilo que ainda vai acontecer ou naquilo que já aconteceu, que é para a glória de Deus, e por causa disso pode perder grandes oportunidades. Então esta é a palavra sobre a mulher distraída. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, faça prosperar a ação das nossas mãos em tudo aquilo que nós fizermos e deixe alerta e atento o nosso coração para a glória do nome dele. Amém?